Eu espero que isso esteja funcionando. Se não tiver, vocês, por favor, alguém me manda um texto aí. Tá sim, tá funcionando sim, tá de boa. Beleza. Bom, gente, essa palestra eu fiz por uma semana de biologia da UFAL e a Baliane me pediu para eu falar um pouquinho, alguma coisa de filogeografia e tal, então eu resolvi dar uma aproveitada, vou falar então um pouquinho para vocês, mas é uma coisa meio nível intermediário, graduação, pelo que eu entendi, a maioria de vocês são mestrandos, né? Vamos ver, qualquer coisa vocês anotam meu e-mail, podem tirar dúvidas comigo. Acho que quando a gente fala de biodiversidade, a primeira coisa que a gente pensa é que de onde vem tudo isso, né? E essas perguntas, elas vieram principalmente quando nós começamos a perceber que a biodiversidade ela não se distribui de forma aleatória no planeta, né? Tanto no espaço, então a gente vê que aqui a gente tem um mapa da riqueza de vertebrados no mundo, a gente vê que tem áreas que têm muito mais espécies, quanto no tempo, a gente tem aqui o registro fóssil e umas taxas de diversificação de linhagens na Amazônia, e a gente vê que a coisa não é aleatória, né? Existem vários padrões de distribuição de diversidade ao longo do tempo e do espaço. E eu queria começar, eu tenho esse hábito de começar as minhas palestras fazendo alguns parênteses, e o primeiro deles é que eu queria deixar bem claro uma coisa que a gente deveria aprender na universidade e acaba não aprendendo, que padrão e processo são coisas bem diferentes e que a gente tem essa tendência de confundir as duas coisas, né? Padrão é o que a gente observa, mas processo, geralmente, é o que causa o padrão. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção quando a gente tenta interpretar os nossos resultados, né? Então, quando a gente faz essa pergunta de onde vem a biodiversidade, na verdade, o que a gente está tentando é inferir os processos evolutivos que geram esses padrões de biodiversidade no planeta, esses padrões não aleatórios, né? E, na verdade, tem várias disciplinas, não só a filogeografia, tem várias disciplinas que lidam com isso, abordam essa questão de várias formas. A maioria delas, se não todas, são parte do que a gente chama hoje como biologia evolutiva, né? São, na verdade, um contínuo de disciplinas que varia o nome de acordo, geralmente, com a escala, né? Então, no caso da filogeografia, a gente olha para as coisas numa escala um pouco mais fechada taxonomicamente, então a gente está lidando para processos que geram biodiversidade na interface entre população e espécie, em oposição, por exemplo, à macroecologia, que é uma disciplina que faz basicamente a mesma coisa, mas com outra filosofia, outra forma de pensar. E a filogeografia, ela apareceu, na verdade, como disciplina a partir do desenvolvimento de outras disciplinas. Então, uma das coisas que permitiu o surgimento da filogeografia foram as tecnologias de sequenciamento de DNA, que têm origem nos anos 70, mas que vieram se desenvolvendo mais nos anos 80, surgiu o PCR, eu não sei o quão vocês estão familiarizados com isso ou não, mas isso foi essencial. Então, a primeira definição de filogeografia foi dada por esse cara aqui, chamado John Avis, e foi em 1987. Essa definição que tem aqui, ela é uma definição mais nova do livro mais famoso que tem de filogeografia, que é o livro do Avis. E ele define, logo na primeira página, como sendo basicamente o estudo dos processos que governam as distribuições geográficas de linhagens genealógicas, né? Especialmente entre espécies aparentadas. Então, a gente está olhando aqui, basicamente, nos processos neutros que dão origem às espécies. Então, é o processo de especiação de um ponto de vista neutro, não daquele ponto de vista de seleção natural, que a gente também aprende na universidade e tal. Então, quando a gente estuda filogeografia, a gente tem que olhar para algumas coisas, né? Principalmente
as distribuições geográficas dos organismos, né, das populações de uma espécie ou de espécies aparentadas, e a estrutura genética entre esses organismos. Então, a gente junta isso, na verdade, são atributos da genética de população, são atributos da geologia, atributos da geografia, uma série de disciplinas que a gente tenta fazer um bem bolado para encontrar algumas respostas para algumas perguntas. Bom, então, como eu disse, a gente quer tentar inferir processos, mas esses processos, a não ser que você trabalhe com bactérias ou com organismos cujo tempo de geração é muito curto, esses processos eles são raramente observáveis, né? Mas os padrões eles estão aí para serem observados e, ou pelo menos a gente acredita que os padrões que a gente encontra eles podem indicar os processos que foram responsáveis pela sua criação. Isso é tudo muito esotérico, então eu vou tentar usar exemplos. Eu roubei esse slide do meu professor. Então imaginem aqui que vocês estão na Terra-média e que tem duas espécies. Eu não sei se o mouse está funcionando aqui, mas beleza. Você tem, vamos supor, duas espécies ou duas populações diferentes, duas coisas que parecem diferentes na região da Terra-média. Uma delas está aqui, digamos, ao norte das colinas de Mordor, e a outra estaria ao sul. Aí você vai no campo, você observa isso, você coleta amostras, você consegue sequenciar DNA e você infere relações de parentesco, né? E pronto, você descobre que realmente são duas coisas diferentes e que você tem essa relação. São duas coisas diferentes que compartilham um ancestral comum. Bom, o que você faz com isso, né? Quando eu dou essa palestra com uma plateia, geralmente eu pergunto: e aí, o que vocês acham que aconteceu aí para que um ancestral comum aqui dê origem a duas coisas diferentes? E a maioria das pessoas responde: bom, parece que você tinha uma espécie que tinha uma distribuição ampla na Terra-média e que houve, então, o soerguimento das colinas de Mordor, separando essas duas populações, e com o tempo essas populações formaram espécies. Isso é quase que uma resposta intuitiva, né? E aí, basicamente, é o que a gente tem, né? Padrão de distribuição, de parentesco, a gente quer saber qual é o processo. E aí eu vou entrar no meu segundo parênteses, que é sobre o viés de confirmação. Eu não sei se vocês todos sabem o que é viés de confirmação. É uma coisa que é um efeito, é um fenômeno cognitivo, é uma coisa estudada pela psicologia, que diz que, na verdade, nós humanos, nossa mente humana, tem uma certa tendência de interpretar ou pesquisar informações de acordo a corroborar ou confirmar as nossas hipóteses iniciais. Então, a gente tem esse viés e a gente tem que lutar contra esse viés. Só que, para dar uns exemplos de como esse viés é sinistro, alguns exemplos fáceis da gente entender o viés de confirmação por exemplo, o que a gente tem visto por aí, o movimento anti-vacina. Você pode dar quanta informação você quiser para uma pessoa que é anti-vacina, essa pessoa vai escolher a informação que ela quer acreditar e vai negar aquilo, porque ela já tem a sua cabeça formada, né? O outro exemplo são os climate change deniers, que fazem basicamente a mesma coisa. E outro exemplo somos nós, filogeógrafos, que tendemos a colocar uma árvore em cima do mapa e falar: ah, tá vendo? Eu não disse, é isso. E não é. E, na verdade, se a gente voltar aqui para o nosso mapa de Mordor, a gente pode aparecer com algumas explicações alternativas.
a ideia inicial de vicariância das duas populações através do soerguimento das colinas de Mordor. Por exemplo, pode ser que essas colinas estejam lá há muito, muito tempo. E que essa espécie aqui em vermelho esteja lá também há muito tempo. E mais recentemente, quando as colinas de Mordor já estavam formadas, alguns indivíduos conseguiram realizar o que a gente chama de dispersão a longa distância e fundaram uma nova população que, por ironia do destino, se tornou uma população viável, se desenvolveu e, estando separada da sua outra população, se especiou ou se diferenciou geneticamente em alguma coisa diferente. Então, a gente agora tem duas hipóteses concorrentes e nós, como cientistas, queremos saber o que foi que aconteceu. Queremos explicar o uso de biodiversidade. E como a gente faz isso como a gente faz com tudo na vida, como fazem os bebês, como fazemos nós na ciência, como aprendemos, né? A gente não tem uma máquina do tempo, a gente infelizmente não tem como ir para o passado e ver como as coisas aconteceram, mas a gente tem o método científico. E o método científico, ele é um pouco restrito para as ciências históricas, isso é uma realidade, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa com ele, né? Basicamente, o que a gente quer com o método científico é contemplar essa setinha aqui, que é a seta da rejeição das hipóteses. Então, vocês lembram, a gente foi para o campo, a gente foi lá na Terra-média, a gente fez a nossa observação, a gente encontrou as duas espécies separadas pelas colinas de Mordor. E a gente criou duas hipóteses possíveis para explicar esse evento de especiação. E essas hipóteses, elas têm expectativas diferentes. Então, tem coisas que a gente pode tentar observar nesses dados que são diferentes de acordo com o que aconteceu. E com isso a gente consegue mais ou menos que bolar um teste para essas hipóteses e tentar rejeitar uma delas, possivelmente as duas. Sempre lembrando que aceitar uma hipótese, na verdade, não é o fim do mundo, na verdade é o começo para novas perguntas. Mas, enfim. Como que a gente faz isso em filogeografia, né? Sendo filogeografia uma ciência histórica? A gente faz isso de uma forma simples, e que é o que eu recomendo que qualquer pessoa interessada em filogeografia faça, que é tentar construir uma tabela ou tentar entender quais são as expectativas observáveis, ou seja, que tipo de padrão que a gente pode tentar observar que nos indicaria o que aconteceu. Então, a gente vai na tabela, a gente tem aqui as nossas duas hipóteses. A gente tem a hipótese de vicariância e a hipótese de dispersão, né? O que a gente pode tentar medir que pode ser útil? A gente pode, por exemplo, usar um relógio molecular. A gente pode pegar aquela nossa árvore ou os nossos dados de sequências e fazer uma árvore datada para tentar estimar quando foi que as duas espécies se separaram. Então, se a gente vier aqui, de volta aqui, quando foi que isso aconteceu, seria basicamente a ideia, né? E a gente pode esperar que, se esse evento de especiação foi causado pelo soerguimento das colinas de Mordor, ou seja, a hipótese de vicariância, a idade da quebra genética tem que bater com a idade geológica das colinas de Mordor. Então, a gente vai lá na nossa visão interdisciplinar da filogeografia, migra um pouco lá para a geologia e tenta descobrir qual que é a idade de Mordor, mede, vê no relógio molecular quando foi que as populações se separaram e a gente vê se bate ou não, se as coisas batem ou não. E, se for o caso da dispersão, a gente esperaria que a quebra genética seja mais recente do que a idade geológica inferida para esse conjunto de morros, né? Mesma coisa, a gente pode medir diversidade genética, ou a gente pode tentar ver padrões de demografia. Tudo isso são coisas observáveis que podem nos indicar o que aconteceu, né? Então, a diversidade genética, por exemplo,
no caso da hipótese da vicariância, eu esperaria que ela fosse semelhante nas duas espécies. Porém, se for o caso da dispersão, a gente espera que, por causa do efeito fundador de poucos indivíduos fundando uma nova espécie, que essa espécie tenha uma diversidade genética menor. Isso é totalmente mensurável, né? Ou a gente pode tentar inferir a demografia histórica dessas duas populações. No caso da vicariância, a gente encontraria que as duas populações elas são estáveis ao longo do tempo, enquanto que no caso da hipótese de dispersão, uma população, a população vermelha, teria uma demografia histórica estável, ou seja, tamanhos populacionais estáveis ao longo do tempo, enquanto que a população azul, ou espécie em azul, teria o que a gente chama de um sinal de expansão, que é também uma coisa que a gente consegue observar com diversas análises, né? Eu vou mostrar esse exemplo mais para frente. E existe uma coisa na filogeografia estatística, um método, que eu gosto muito, que é você basicamente pegar essas hipóteses e transformar elas em modelos, em cenários de diversificação diretamente, né? Então, basicamente, você faz um desenho. Aqui a gente tem a hipótese da vicariância, uma população que, num tempo antigo, se divide em duas sem mudança de tamanho populacional. E a gente tem, no caso da dispersão, uma população que dá origem a uma outra no efeito fundador. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um tempo mais curto e uma taxa de crescimento aqui, que eu não desenhei, mas que estaria aqui. São parâmetros que a gente inclui nos nossos modelos, né? E, basicamente, o que a gente faz é a gente simula dados sobre esses dois modelos e compara os dados simulados com os dados que a gente encontrou em Mordor e vê qual é o melhor modelo. Então, exatamente, é bem simples. E o legal dessa abordagem é que não tem limites para a complexidade do modelo que você quer. Então, você pode ter modelos como esse daqui. E esse modelo é um modelo legal porque ele, basicamente, ele fala da história filogeográfica da espécie mais conhecida do mundo, que somos nós, humanos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um ancestral que a gente sabe que está na África, e você teve, sei lá, uma primeira invasão out of Africa, que eles falam, que foi para a Eurásia, depois para a Europa, um tanto de gente ficou na África, foi para não sei aonde, e tem fluxo gênico de um lugar para o outro, lá. Então, a gente, assim, o céu é o limite para esse tipo de estudo e a gente aprende muita coisa, né? E quanto mais informação independente a gente tiver para tentar construir esses modelos, informação de geologia, informação de fóssil, informação de várias coisas, mais a gente consegue chegar a hipóteses mais próximas da realidade. Claro, a gente nunca vai chegar no modelo perfeito, isso não existe, mas, enfim, a gente consegue aprender bastante coisa, né? Bom, e o que a gente tem aprendido, na verdade, com a filogeografia, usando exemplos aqui dos neotrópicos, a gente consegue usar para testar hipóteses, teorias antigas, na verdade, propostas muitos anos atrás, às vezes séculos, às vezes um pouco mais recente, como, por exemplo, a teoria dos rios como barreiras. Então, o que a gente espera? Se um rio é uma barreira entre duas populações responsável pela formação de espécies, a gente espera que essas espécies ou populações não tenham divergido sem fluxo gênico entre elas. É uma coisa que a gente pode testar. E sem grandes eventos demográficos, como expansões, né? Uma outra teoria que a gente consegue testar, que é muito popular, é a teoria dos refúgios pleistocênicos, do Raffer, do Vanzolini e do Absaber aqui, que prediz que, na verdade, é uma teoria proposta para a Amazônia, que prediz que a diversidade na Amazônia ela foi originada através de contrações de habitat. Então, em períodos frios, as espécies amazônicas estariam ilhadas em refúgios de mata, que sobraram durante as variações do clima. Então, a mata teria se fragmentado, as espécies teriam ficado isoladas, as populações teriam ficado isoladas, e com o tempo em isolamento, aquilo se tornariam espécies diferentes. E aqui a gente consegue ter expectativas. Por exemplo, se a gente for, hoje em dia, na Amazônia, que estamos no momento interglacial, ou seja, a Amazônia está na sua forma expandida e
com uma distribuição ampla, a gente teria que encontrar nessas espécies assinaturas de expansão, porque com a expansão da Amazônia para sua distribuição atual, essas espécies também teriam expandido suas distribuições e os seus tamanhos populacionais, né? Tem também brasileiro propondo coisas novas e testando coisas novas. Aqui tem um trabalho do Yuri Leite, que é muito interessante, da Mata Atlântica, em que basicamente ele propôs que nesses períodos glaciais, com a exposição da plataforma continental, essas espécies conseguiriam se refugiar em mata que teria ocupado essa plataforma, e por aí vai, né? E a gente encontrou alguns resultados interessantes nos neotrópicos aqui, que são bem relevantes para a gente no Brasil. Por exemplo, nos estudos que a gente tem, as matas, tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica, são os biomas mais bem estudados que a gente encontra que não existe uma teoria que explique a diversificação de todos os organismos desses lugares, como existe, por exemplo, nas regiões não tropicais. Então, se você for na América do Norte, por exemplo, você tem lá a história dos refúgios também, você tem certinho a linha do gelo, onde ela passava, onde eram os refúgios, e aquilo bate para todo mundo. Aqui, salada mista, um monte de coisa parece ter acontecido. Em outros lugares, no entanto, parece que existem muitos padrões semelhantes em várias espécies que indicam um processo geral ocorrendo naquela região que parece ter afetado todos os organismos de forma muito semelhante. Isso aconteceu na Caatinga. Por exemplo, aqui a gente tem um estudo do que a gente chama de filogeografia comparada, em que eles pegam várias espécies da Caatinga e fizeram cálculos do tamanho das populações, ou seja, quantos indivíduos cada espécie tem aqui no eixo Y, ao longo dos anos, e aqui a gente tem o presente e o passado está aqui na direita, então você vê que várias espécies parecem ter expandido os seus tamanhos populacionais recentemente, nos últimos, 200 mil anos. E isso bate com o que a gente encontra na geologia, muito bonita. A gente encontra, através de dados totalmente independentes, que houve diversos eventos de períodos mais secos e períodos mais úmidos na Caatinga, que fizeram com que o bioma Caatinga fosse extremamente instável. Ele expandiu e retraiu muitas vezes. E hoje a gente está com uma forma expandida da Caatinga que tem 5 mil anos de idade. É super recente. E a gente vê isso nessas assinaturas de expansão. E falando em Caatinga, eu queria só dar um exemplo de um trabalho recente que eu fiz com colaboradores, que mostra justamente isso, né? A Caatinga, ela é uma região ampla no nordeste do Brasil, vocês estão aí bem pertinho, e existe um grande rio nessa região, que é o Rio São Francisco, e existem, como eu mostrei para vocês, evidências de que a distribuição da Caatinga ela não é estável ao longo do tempo. Então, eu queria saber se para minha espécie focal aqui, que é esse sapinho chamado Leptodactylus troglodytes, que é um bicho que ele ocorre muito na Caatinga, ele ocorre um pouquinho no Cerrado, mas é um pouco mais raro. Na Caatinga ele é realmente muito abundante. Eu queria saber realmente, testar essas duas hipóteses, tanto do rio como barreira vicariante, ou uma outra hipótese vicariante, que seria o isolamento de populações em refúgios pleistocênicos. Será que houve a formação desses refúgios e será que essas populações se diferenciaram por causa disso? Então, eu fui para o campo, coletei minhas amostras. Primeira coisa que eu fiz foi olhar para a estrutura genética, que nem eu falei, através de dados, da coleta de dados genéticos. Nesse caso, eu usei SNPs e fiz umas análises de atribuição e consegui inferir
que existem 3 populações nessa espécie. 3 populações razoavelmente diferenciadas geneticamente. Uma delas está no Cerrado, então são esses bichos aqui meio raros de encontrar no Cerrado. E uma delas parece ter uma distribuição ao norte do Rio São Francisco e outro ao sul do Rio São Francisco, com alguma mistura aqui. Não sei se vocês conseguem ver, nessa região onde tem outros rios também. Então, a princípio, se eu fosse uma filogeógrafa de primeira geração, antes da filogeografia estatística, e se eu não tivesse alerta com o meu viés de confirmação, eu faria, olha lá, o Rio São Francisco. Foi o Rio São Francisco. Vamos ver se foi mesmo, né? Bom, outra coisa que eu fiz em termos de estrutura genética foi tentar construir as relações de parentesco entre essas 3 populações, e parece que, de fato, a população norte e a população sul são populações irmãs, e a população do Cerrado é uma população um pouco mais basal, né? E quando eu fiz a minha análise de seleção de modelos demográficos, e aqui eu estou mostrando o melhor modelo, mas eu testei diversos outros modelos, simulei dados de acordo com vários modelos e comparei com os dados que eu observei, o melhor modelo que eu encontrei é um modelo que ele inclui expansões populacionais nas 2 populações, mas que ele inclui fluxo gênico ao longo do processo de divergência das 2 populações durante todo o processo. Não só ao longo de todo o processo, como ele ocorreu de forma... No início, ele ocorreu de forma simétrica, então você tinha indivíduos cruzando o Rio São Francisco de forma simétrica, e depois de um tempo, mais ou menos depois das expansões, ou ao mesmo tempo, eu não sei, essa migração passou a ser muito mais intensa, vindo do norte para o sul. Acho que é isso, não lembro. Então, só com esse modelo eu já consigo rejeitar as minhas 2 hipóteses, né? Do São Francisco como barreira vicariante. Por quê? Porque o fluxo gênico nunca foi interrompido, e do isolamento dos refúgios pleistocênicos, porque o fluxo gênico, de novo, nunca foi interrompido, então essas populações nunca tiveram realmente isoladas, né? O que a gente consegue inferir em relação ao rio é que ele realmente deve ter tido algum papel de reduzir um pouco o fluxo gênico entre essas 2 populações, e ele sim, ele é um agente, então ele seria um agente de diversificação, mas de qualquer forma não foi uma coisa vicariante, né? E quando a gente olha para a demografia, coisas que eu consegui medir através do sequenciamento dos bichos, eu queria que vocês olhassem esses 2 gráficos, essas 2 colunas de gráficos aqui. Elas dizem a mesma coisa, elas só estão mudando o tempo aqui. Então, na esquerda eu tenho tempo em milhões de anos, então eu tenho 1 milhão de anos, e aqui eu tenho um tempo mais recente que eu aumentei e joguei para a direita. Então, a gente consegue ver que 2 coisas interessantes. Uma, aqui começando pela população do Cerrado, é que, muito recentemente, a população do Cerrado sofreu o que a gente chama de gargalo e está indo em direção à extinção. Então, esses bichos são raros no Cerrado, muito provavelmente porque eles estão diminuindo naturalmente a sua distribuição lá. E uma outra coisa interessante que a gente encontra é que houve sim expansões populacionais, tanto na população norte quanto na população sul, na Caatinga. Só que elas ocorreram em tempos diferentes. Então, aqui a gente vê que a expansão no norte ela foi mais antiga, e também ocorreram com intensidades diferentes. Ela foi muito mais intensa na região norte do que na região sul. A gente vê aqui, essa linha aqui, que ela é a mesma nos 2 gráficos, a gente vê que no norte ela ultrapassa, isso aqui é a escala logarítmica, então na verdade é muito maior. A expansão foi muito maior no norte. E, para confirmar isso, eu fiz umas análises de
nicho, análise de nicho ecológico, e projetei isso para o passado e encontrei que, de fato, houve redução da distribuição dessa população, junto com as reduções de distribuição da caatinga, mas parece que nunca houve isolamento em refúgios independentes, parece que houve um grande refúgio aqui. Então, eu consigo gerar novas hipóteses para o futuro, que seria basicamente o São Francisco como sendo o que a gente chama de soft barrier, que é essa coisa de restringir o fluxo gênico, mas não de forma, não com total vicariância, e que existe um certo regionalismo dentro da caatinga, que é uma coisa que ninguém tinha mostrado antes, e que pode ser que realmente o norte e o sul da caatinga tenham, o norte e o sul em relação ao São Francisco, tenham histórias independentes, ou pode ser que essa expansão ela ocorra como uma onda, né, vindo de forma bem mais intensa e antiga, começando no norte e se espalhando para o sul. Essa é uma outra possibilidade que pode ser investigada em trabalhos no futuro, né? E olhando a história geológica do São Francisco, que é uma grande confusão, eu descobri que o São Francisco, aparentemente, pode ser que ele tenha inicialmente corrido para o norte do Brasil e desaguado no Atlântico Norte. Isso poderia explicar alguma coisa da diferenciação entre a população do Cerrado ou não. Depois ele teria migrado para desaguar no Atlântico Sul através da captura de um rio, mas, na verdade, existe evidência de que ele primeiro correu através de um desses dois riozinhos aqui embaixo e que depois ele mudou de fluxo bem recentemente para o fluxo atual. Isso, de certa forma, explicaria por que a gente tem aqui tanta essa baguncinha de indivíduos aqui na parte sul do São Francisco atual. Bom, isso tudo, isso foi um exemplo do que a gente consegue ver com a filogeografia até hoje, mas a filogeografia também está sofrendo a sua própria revolução e a sua fusão com outras disciplinas. Então, é um campo muito dinâmico. Hoje a gente tem muita capacidade de sequenciar DNA, está ficando cada vez mais barato, e a gente está conseguindo olhar para uma outra parte, que é uma parte muito legal, que é a parte que eu falei não neutra da diversificação, que é de seleção, e essa coisa que a gente aprende e que a gente nunca consegue tocar, porque é muito difícil. Nossa, para você provar que teve seleção, que teve adaptação, é super complexo. E a gente está conseguindo agora olhar para a coisa direto nos genomas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para terminar, de um trabalho que ele foi feito na Austrália, mas o professor que coordena esse laboratório é um brasileiro, então eu escolhi ele. Ele já é um pouco antigo, é 2017. Mas aqui você tem a Austrália, é uma espécie de abalone, então é uma concha, né, marítima, que tem essa distribuição aqui nesse pedacinho da Austrália. E o que eles encontraram, sequenciando de forma muito intensa o genoma, é que isso tudo se comporta como uma única população, de acordo com a maioria dos genes. Então, de acordo com a maioria dos genes, está todo mundo circulando ali, fluxo gênico, entre todas essas localidades. Mas quando você olha para os genes, o que a gente chama de genes outliers, que são genes que não se comportam como o resto do genoma, você encontra que existem, na verdade, 4 grupos, de acordo com esses genes outliers, que correspondem com regiões marinhas que têm salinidade diferente, temperatura diferente, enfim, características ambientais diferentes, e que provavelmente esses genes estão sendo selecionados e que é possível que diversidade se forme através desses genes. Então, esses genes podem ser que eles se diferenciem, que façam com que o genoma todo acabe se separando em coisas diferentes, ou seja, a origem de biodiversidade através de processos não neutros, né?
Então, é uma área muito dinâmica, tem muita gente e muitos métodos novos e professores novos trabalhando com isso, é muito legal. E se vocês estiverem interessados, vocês fiquem atentos, porque o negócio está bombando super rápido. E é isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar mais, ou se alguém tiver, enfim, quiser alguma informação, tem algumas referências que estão faltando aí na apresentação, vocês fiquem à vontade. Obrigada, TT. Olha só, primeira coisa, eu queria te pedir